Olá, bem-vindo a mais uma aula de macroeconomia. O tema de hoje é o modelo ISLM. Eu sou o Douglas Alencar. Bom, o modelo ISLM ele vem um pouco depois da teoria geral, né? Na verdade, o John Hicks, ele escreve esse texto, Keynes and the Classics. O modelo ISLM é conhecido como a síntese neoclássica, né? O que o Hicks fez? Ele pegou a teoria geral e tentou transformar aquela linguagem da teoria geral em uma linguagem mais gráfica, em uma linguagem matemática. Eu diria não, né? É a interpretação do Hicks da teoria geral. O Hicks chegou a mandar o rascunho do paper, né? Esse paper aqui, Mr. Keynes and the Classics, para o Keynes dar uma olhada e o Keynes achou que estava ok, né? Então, e acabou que essa versão essa interpretação da teoria geral foi a interpretação que ganhou mais adeptos, né? Então, dos economistas que são conhecidos como keynesianos, depois de 1936, 37, ali, depois do final da Segunda Guerra, são muitos economistas que têm a interpretação a partir desse modelo ISLM, né? O modelo ISLM fica tão conhecido, talvez até mais conhecido do que a própria teoria geral do Keynes. Então, todo mundo que se dizia keynesiano, no final das contas, eles tinham em mente esse modelo ISLM, que é conhecido, né, como síntese neoclássica, né, um nome bastante utilizado também, né? Se vocês ouvirem, né, a gente está falando aqui da síntese neoclássica. A síntese neoclássica é a interpretação do Hicks da teoria geral que saiu nesse paper, Mr. Keynes and the Classics. Bom, qual que é a estrutura do modelo? Você tem dois mercados, o mercado de ativos, né, que inclusive a moeda que é tratado como ativo, em que a política monetária afeta esse mercado de ativos. Esse mercado de ativos tem uma ligação via taxa de juros com o mercado de bens e serviços, né? Com o produto, né, a demanda agregada e com a política fiscal. E isso gera para a gente a renda. E a renda, de novo, afeta o mercado de bens e serviços, que por sua vez afeta o mercado de ativos, que por sua vez afeta o mercado de bens e serviços, e aí você tem o ciclo do modelo, né? Bom, a primeira coisa, né, o modelo ISLM, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a curva IS. A curva IS, ela trata do equilíbrio no mercado de bens e serviços, ou seja, ela trata da igualdade entre investimento e poupança. Então, investment saving, né? A IS significa isso. E, do ponto de vista matemático, a IES está mostrando para a gente que a renda depende do consumo, que depende da renda disponível, e que o investimento depende da taxa de juros mais o gasto do governo. Essa daqui é a formulação da IES sem a gente considerar o mercado externo, né? Se a gente considerasse o mercado externo, aí entraria exportação, importação, taxa de câmbio e por aí vai. A gente não vai ver isso nessas aulas. Bom, a taxa de juros e o investimento, eles têm uma relação inversa, né? Como a gente debateu inúmeras vezes nesse curso. Quando a taxa de juros cai, aumenta o investimento. Isso acontece porque, conforme vai caindo a taxa de juros, vamos supor a taxa de juros 10 aqui, né? E aqui a taxa de juros 5, né? A taxa de juros 2 aqui 5, a taxa de juros 1, 10, né? As empresas têm vários projetos de investimento, um projeto de investimento que vai gerar 9%, né, de retorno, outro projeto que vai gerar 8% de retorno, outro investimento que vai gerar 7% de retorno e assim vai. Conforme a taxa de juros vai caindo, então vamos supor que a taxa de juros cai de 10 para 7%, esses investimentos aqui, 9, 10, passam a valer a pena. Então, os empresários vão lá e realizam investimentos, né? Isso vai caindo. Quando a taxa de juros é 5%, esse investimento que é 7%,
que é 6%, eles passam a valer a pena. Então, a gente passa a ter mais investimento. Então, essa é a relação entre investimento e taxa de juros. De outro lado, a gente tem aqui a demanda agregada e a renda. Tem essa reta de 45 graus. Essa reta de 45 graus são todos os pontos onde a oferta agregada é igual à demanda agregada. Se a taxa de juros cai, então a gente saiu de uma taxa de juros 1 para uma taxa de juros 2, né? O investimento aumenta. Então a gente sai de uma reta em que a gente tem a taxa de juros 1 para uma reta da taxa de juros 2. Conforme aumenta o investimento, né? O investimento aumentando, aumenta o emprego, né? Aumentando o emprego, aumenta a renda. Então, conforme aumenta o investimento, a renda aumenta. A gente sai de uma renda 1 para uma renda 2. Então, percebam, a taxa de juros, queda da taxa de juros, por incentivar o investimento, aumenta a renda. Então, esse é o equilíbrio, né? Entre oferta e demanda agregada no modelo keynesiano, né? Muito bem. Então, o que é IS? A IS são as combinações entre investimento, a gente não está falando aqui conforme a taxa de juros cai. Cadê aqui? Conforme a taxa de juros cai, o investimento aumenta e, consequentemente, aumenta a renda. A gente pode fazer uma reta aqui que a gente relaciona essa taxa de juros com a renda, né? Quando a gente tem a taxa de juros 1, a gente tem o investimento 1 que está relacionado com a renda 1. Então, quando a gente tem essa taxa de juros 1, a gente tem a renda 1. Dado que a taxa de juros caiu, aumentou o investimento. Esse aumento do investimento fez ter mais pessoas trabalhando, ou seja, mais pessoas trabalhando foi aumentando a renda da economia. E a gente foi para a renda 2. Então, essa queda da taxa de juros, a taxa de juros 1 para a taxa de juros 2, aumentou a renda. Então, a relação entre a renda e a taxa de juros é a própria IS. Então, é assim que se deduz a curva IS. Essa relação da taxa de juros com a renda intermediado pelo investimento. Então, aqui a gente tem, né, a queda da taxa de juros, a queda da taxa de juros aumenta o investimento, que aumenta a renda. Então, a gente tem a taxa de juros 1 com a renda 1. Conforme essa taxa de juros cai, a gente vem, né, então essa taxa de juros 2 está relacionado com a renda 2. Ligando esses dois pontos, a gente tem a IS. Para ficar mais claro aqui. Então, é possível ver essa relação nesse modelo aqui, dessa dedução, né, de 4 quadrantes. No quadrante 4, a gente tem a relação entre a taxa de juros e o investimento. Quando a taxa de juros cai, a gente está, vamos supor, a taxa de juros 0, a taxa de juros 1, para uma taxa de juros 2. Quando a taxa de juros cai, o investimento, aí o aumento do investimento está nessa direção, a gente tem o investimento 1 e vai para o investimento 2. Quando a taxa de juros cai, o investimento aumenta. Então, a gente sai desse ponto aqui e vem para esse ponto aqui. Muito bem. Então, no quadrante 4, a gente tem a relação entre a taxa de juros e o investimento. A queda do investimento aumenta, ou a queda da taxa de juros aumenta o investimento. No quadrante 3, a gente tem a relação da poupança. Em todos os pontos, o investimento é igual à poupança. Muito bem. Quando aumenta o investimento, eu estou argumentando com vocês que quando aumenta o investimento, aumenta a renda.
A renda, uma parte ela é consumida e a outra parte então, deixa eu apagar aqui para ficar melhor, ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Muito bem. A parte da renda, uma parte da renda vira consumo, né? Então, de novo, o aumento do investimento. Então, na verdade, a gente teve a queda da taxa de juros aqui, né? Essa queda da taxa de juros levou ao aumento do investimento. Esse aumento do investimento aumentou a renda. Quando a renda aumenta, aumenta também o consumo, mas a gente sabe que nem todo aumento da renda vira consumo. Então, uma parte da renda que não é consumida vira poupança. Então, quando tem o aumento do investimento, tem um aumento da renda. Esse aumento da renda gera um aumento do consumo, mas nem todo o aumento da renda vira consumo. Uma parte vira poupança. Portanto, a poupança aumenta também. Então, aqui a gente tem uma reta de 45 graus e todos esses pontos, conforme, né, quando a gente tem aqui o investimento 1, a gente tem a poupança 1. Quando aumenta o investimento, a gente vem para o investimento 2, a gente passa a ter a poupança 2. E todos esses pontos aqui são os pontos de equilíbrio entre investimento e poupança. Mas percebam, primeiro tivemos a queda da taxa de juros, essa queda da taxa de juros aumenta o investimento, então a relação aumenta o investimento e depois esse aumento do investimento aumenta a renda e aí parte dessa renda não vira consumo, então a gente tem aumento da poupança. Então aqui a gente tem a poupança 1 e a poupança 2. Só que a poupança, ela tem também relação com a renda, né? Que está bem claro nessa equação aqui, né? Então, o que acontece? Existe uma relação entre a poupança e a renda. Esse aumento da renda está relacionado com... Esse aumento da poupança também está relacionado com o aumento da renda. E aí, esse quadrante 2, ele serve para mostrar a relação entre a poupança e a renda. E finalmente a gente tem o quadrante 1, né, que é a relação entre cai a taxa de juros, essa queda da taxa de juros, a gente sai aqui de uma taxa de juros, só para manter aqui, né, a renda 1 e vai para uma renda 2, né? Então, essa é a relação entre os quadrantes, né? Então a gente pode olhar no sentido horário aqui. A queda da taxa de juros, né, aumentou a renda. Essa relação do aumento da renda está relacionado com a poupança. O investimento, a poupança se iguala ao investimento e essa queda da taxa de juros fez aumentar o investimento. Eu prefiro ver nesse sentido aqui, eu acho que fica mais fácil de entender, né? Que é o que de fato acontece, né? A queda da taxa de juros aumenta o investimento. Esse aumento do investimento aumenta a renda, que também aumenta a poupança, que iguala o investimento, mas essa poupança tem uma relação com a renda. E aí aqui a gente tem o modelo completo. Muito bem. Do que depende essa inclinação, né? Então a gente está falando aqui que a IS, ela é uma relação entre a taxa de juros e a renda, né? Do que depende ela ser mais horizontal, a gente tem uma IS mais elástica ou uma IS mais inelástica, né? Do que depende isso? Depende, a sensibilidade depende da relação com a taxa de juros, né? Se a IS se mover pouco, se o investimento responder pouco à taxa de juros, então a gente vai ter uma IS mais vertical, né? Se ela responder bastante, a gente tem uma IS mais horizontal. Depende também da propensão marginal a consumir e, consequentemente, do multiplicador dos gastos, né?
Então é isso, depende mais ainda, né, do, dessa elasticidade do investimento, dessa sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros. E o impacto também depende muito, né? Então, se você aumentar os gastos autônomos, o que são os gastos autônomos? Consumo autônomo e gasto do governo, que é autônomo, né? São variáveis que não dependem da renda. O próprio investimento autônomo, né, é uma parte do investimento que não depende da renda, né? Esses fatores, né? Então, se o governo aumentar os gastos, a IS se desloca. Então, vamos supor, a gente pode estar numa IS zero, aí vamos supor que o governo aumente os gastos, então a SS se desloca, né? Quando tem um fator exógeno influenciando no nosso sistema, a IS se desloca. Muito bem. Agora a gente vai para a curva LM, que é o equilíbrio no mercado monetário, né? Liquidity Money. Qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, esse WH é a riqueza. E aí o agente econômico, ele pode deixar a riqueza dele em moeda ou em títulos. Ele pode deixar parte da riqueza dele em moeda ou em títulos, né? Então é isso, a riqueza do agente, ele pode deixar em formato de moeda ou em formato de títulos. Tudo bem? Então, a moeda dividido pelo preço mais a demanda por títulos vai ser a riqueza do agente. Então, a demanda por moeda menos a oferta de moeda, a demanda por títulos menos a oferta de títulos vai dar zero. E aí tem os motivos da demanda por moeda, né? Motivo transação e precaução. É horrível escrever com mouse, né? Mas aqui está escrito precaução. Esses motivos transação e precaução, eles dependem da renda. Então, se sua renda é maior, né? Então, conforme você vai melhorando, né? Aumentando sua renda, mais você deixa um dinheiro a mais para transações, né? Você passa, ao invés de andar de ônibus, você passa a gastar mais, por exemplo, com Uber, né? Ou algo assim. E depende também da taxa de juros, né? Se a taxa de juros for alta, você pode demandar menos moeda para transações, porque você pode querer investir em títulos, por exemplo. E tem o motivo portfólio, né? O motivo especulação, né? Que aí depende do quanto a taxa de juros está diferente de uma taxa de juros convencional, digamos assim, né? Se a taxa de juros está acima ou abaixo da taxa de juros convencional, você vai especular com isso, né? Então, esses são os motivos de demanda por moeda, né? E aí, o que acontece é que a demanda por moeda depende de uma parte da renda e depende de uma parte da taxa de juros, como eu acabei de mostrar para vocês. Muito bem. Para deduzir a LM, né? A gente tem a oferta de moeda, ela é exógena, né? Ela é determinada pelo Banco Central, então ela não depende da taxa de juros, por isso que ela tem esse formato vertical. Não importa o que acontecer com a taxa de juros aqui, é o Banco Central que define a oferta de moeda. E a demanda por moeda. Demanda por moeda depende da renda e da taxa de juros, né? Então vamos supor que por algum motivo exógeno aumentou a renda, né? A gente aumentou a renda de uma renda 1 para uma renda 2. O aumento da renda aumenta a demanda por moeda, por isso que se desloca aqui. Então, o aumento da renda faz com que a gente tenha o aumento da demanda de moeda. Por que aumenta a demanda por moeda? Pelo motivo transação. Então, se a minha renda está aumentando, eu aumento a demanda por moeda, porque eu vou começar a transacionar mais bens e serviços, né? De novo, em vez de usar um ônibus, eu passo a usar o Uber, né? Eu preciso de mais moeda para usar o Uber, porque o Uber é mais caro que andar de ônibus.
E também aumenta pelo motivo precaução, né? Então, se aumentou a renda, eu deixo uma parte maior da renda para me prevenir contra coisas que podem acontecer no futuro, né? Ou até mesmo para ter eu posso guardar uma parte maior da moeda, né? Demandar mais moeda para caso surja alguma oportunidade de investimento, né? Que não está hoje disponível no mercado. Então é isso, o aumento da renda, né, se a gente sai de uma renda 1 para uma renda 2, aumenta a demanda por moeda pelos motivos transação e precaução. Só que quando aumenta a demanda por moeda, a taxa de juros é o preço da moeda. Então, se a oferta de moeda está fixa e você tem mais gente demandando aquele bem, né, então o aumento da demanda por moeda porque aumentou a renda pressiona a taxa de juros para cima. Então, a gente tem um aumento da taxa de juros. Isso pode ser visto nesse gráfico do lado aqui, né? Vejam vocês, a gente sai de uma renda 0 para uma renda 1, né? Quando aumenta a renda, esse aumento da renda pressiona a taxa de juros. Então, aumenta a renda, aumenta a demanda por moeda pelos motivos transação e precaução. Esse aumento da demanda por moeda pelos motivos transação e precaução aumenta a taxa de juros. Então, esse aumento da renda, né, aqui de uma renda 0 para uma renda 1, aumenta a demanda por moeda pelos motivos transações e precaução, o que aumenta a taxa de juros, né? Então, uma renda 0 está associada a uma taxa de juros 0. Quando aumenta a renda, a gente tem o aumento da taxa de juros. Então, essa renda 2 está associado com a taxa de juros 2. Ligando os dois pontos, a gente tem a LM. Então, essa é a dedução da LM. Do que depende a inclinação da LM, né? Então, eu estou falando aqui que a gente tem a taxa de juros e a renda, e que essa LM ela pode ser mais vertical ou ela pode ser mais horizontal. Do que depende essa elasticidade da LM? Depende da relação entre a demanda por moeda e a taxa de juros, né? Às vezes a taxa de juros pode variar muito e a demanda por moeda variar muito pouco, né? Às vezes a taxa de juros pode variar só um pouquinho e a demanda por moeda variar muito, né? Então depende dessa relação entre demanda por moeda e taxa de juros. Quanto maior a elasticidade da demanda por moeda em relação à renda, maior a inclinação da LM. Então depende também dessa elasticidade da demanda por moeda em relação da renda, né? Ou seja, quando aumenta a minha renda, eu demando muito moeda ou pouco moeda, né? E quanto maior a elasticidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros, menor a inclinação da LM. Então é isso, né? Essa inclinação aqui, ela vai depender da elasticidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros e da elasticidade da demanda por moeda em relação à renda, né? Tem que olhando para cá, né? Vai depender, né? Pode ser que a renda aumente, mas essa demanda por moeda aumente só um pouquinho, né? Então o impacto sobre a taxa de juros vai ser relativamente baixo. Então a gente pode ter um caso assim de, cadê o aqui? Taxa de juros, renda. A gente pode ter um caso em que, vamos supor aqui, a gente tem uma taxa de juros 1 e a renda 1. A gente pode ter um caso em que a renda aumente pra caramba, mas a taxa de juros só suba um pouquinho. Então a gente teria um ponto aqui e teria um ponto aqui. Então ela é mais horizontal, a LM. Por quê? Porque por mais que aumentou a renda, né, a taxa de juros variou pouco. Então vai depender muito dessas elasticidades, né? O que desloca a LM?
né? O deslocamento da LM, ela é dada pelo aumento da oferta de moeda. Se a gente está aqui com oferta de moeda 0, e aumentar essa oferta de moeda para uma oferta de moeda 1, aqui é o moeda dividido por preço, né? Supondo essa mesma curva aqui, a gente vai ter o deslocamento da LM, né? Então, mantendo a mesma renda, né? A renda 1, a oferta de moeda maior, a taxa de juros pode até cair aqui, né? Mas o importante é manter na mesma renda, a quantidade ofertada se desloca, né? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter esse deslocamento aqui, né? Ou mesmo mantendo a mesma taxa de juros, né? Então, tem uma taxa de juros 1 e a renda 1, né? Você aumenta a quantidade de moeda, né? Sem alterar a taxa de juros, a renda pode até aumentar. Mas para isso acontecer vai depender da IS, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Tudo bem? Então é importante saber que se tem um aumento da oferta de moeda, a LM se desloca para a direita, e se tem uma redução da oferta de moeda, a LM se desloca para a esquerda. A IS, a mesma coisa, né? Se tem um aumento dos componentes autônomos, a IS se desloca para a direita. Se tem uma redução dos componentes autônomos, vamos supor, uma redução dos gastos do governo, a IS se desloca para a esquerda e para baixo, né? Então, aumentos dos componentes autônomos, a IS se desloca para a direita e para cima, redução dos componentes autônomos, a IS se desloca para a esquerda e para baixo. Em relação à LM, se aumenta a oferta de moeda, a LM se desloca para a direita, para baixo aqui, né? E se tem uma redução da oferta de moeda, a LM se desloca para a esquerda e para cima. E aí a gente pode juntar as duas curvas, né? Quando a gente tem aqui o equilíbrio, a gente vai ter uma única taxa de juros que iguala o mercado monetário e o mercado de bens e serviços, né? O mercado de ativos e o mercado de bens e serviços. Então, a gente tem uma única taxa de juros que iguala a renda de equilíbrio. Então, esse é o equilíbrio no modelo ISLM. A gente pode agora, finalmente, fazer política monetária, né? E política fiscal também. Vamos fazer um primeiro exemplo aqui, que é o efeito de uma política monetária expansionista, né? Uma expansão monetária, né? Então, a gente tem aqui a LM1 e a IS1, né? Quando essas duas curvas se cruzam, a gente tem a taxa de juros 0 e a renda 1. Muito bem. A gente está falando que vai ter uma expansão monetária. Quando a gente está falando que vai ter expansão monetária, a gente está aumentando a oferta de moeda. Nesse caso, a LM vai se deslocar para a direita e para baixo. Então, o aumento da oferta de moeda causa uma redução da rentabilidade dos títulos, né? Isso faz com que tenha uma queda na taxa de juros. Então, o aumento da oferta de moeda reduz a rentabilidade dos títulos, fazendo com que a taxa de juros caia. Quando a taxa de juros cai, a gente já viu lá do modelo, desse modelo aqui, que quando a taxa de juros cai, até aqui é melhor, quando a taxa de juros cai, o investimento aumenta, né? Então, voltando lá, quando a taxa de juros cai, então a gente está aqui numa taxa de juros 0 para uma taxa de juros 1. Então, o aumento da oferta de moeda pressiona a taxa de juros para baixo, né? Então, você tem mais de uma coisa, né?
Então, se você tem mais professores, o que acontece com o preço dos salários dos professores? Cai. Se você tem mais manga no mercado, se você tem mais manga, o preço da manga cai. Né? O que é o preço da moeda? O preço da moeda é a taxa de juros. Se você tem mais moeda no mercado, o que acontece com o preço da moeda? O preço da moeda cai. Qual que é o preço da moeda? A taxa de juros. Então, esse aumento da oferta de moeda faz cair o preço da moeda, que é a taxa de juros. Essa queda na taxa de juros aumenta o investimento. Só que a gente sabe que quando o investimento aumenta o emprego, né? E, portanto, aumenta a renda. Esse aumento da renda aumenta também a poupança, aumenta a demanda por moeda pelos motivos de transação e por aí vai. Mas aí o que acontece aqui? Essa queda da taxa de juros, o efeito maior aqui é essa queda da taxa de juros. Quando a taxa de juros cai, a gente vai andando aqui na curva IS. Até onde? Até encontrar um novo equilíbrio. Então, nesse novo equilíbrio, a gente tem a LM2, com a IS continua a mesma, né? E a renda 2. A eficácia depende da elasticidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros e do investimento, né? Então, assim, se essa IS fosse vertical, vamos supor que a IS fosse completamente inelástica, a taxa de juros, não ia adiantar nada reduzir a taxa de juros, né? Mas dado que a gente tem uma elasticidade aqui em relação à taxa de juros da IS, essa redução da taxa de juros aumentou o investimento. Essa política aqui, ela é eficaz, né? Porque ela variou a renda. Então, isso é importante, né? Quando a gente estiver falando de política eficaz aqui, é em relação à variação da renda. Se variou a renda, a política econômica é eficaz. Então, recapitulando, o aumento da oferta de moeda causou uma redução na taxa de juros. Essa queda da taxa de juros causou um aumento no investimento. Esse aumento do investimento aumentou a renda. Isso é importante, né? Essa curva não está pulando do equilíbrio 1 para o equilíbrio 2. Existe uma relação de causalidade interna. Né? O que vão fazer de vocês bons economistas é justamente entender esses efeitos que existem entre as variáveis. Né? Essa curva não está só se deslocando. Né? Tudo bem? A gente tem dois casos extremos aqui, né? A gente pode ter o caso que a LM é completamente elástica, né? Ou seja, não adianta muito você reduzir a taxa de juros aqui, que o impacto é baixo na economia. Nesse caso, seria melhor você aumentar o gasto do governo. E você tem o caso aonde a LM é completamente inelástica à taxa de juros. Nesse caso aqui, fazer política fiscal não aumenta a renda, né? Então, vamos supor aqui, essa LM1 e essa IS1 aqui. Vamos supor que o governo aumente os gastos. Quando aumenta os gastos, a gente falou lá na frente que desloca a IS para a direita e para cima. Então, se o governo aumenta os gastos para um IS2, sem aumentar a política monetária, vejam vocês, a gente tem aumento da taxa de juros, a gente sairia de uma taxa de juros 0 para uma taxa de juros 1. E a renda ficaria a mesma. A renda 0 seria igual à renda 1, não teria modificação na renda. Nesse caso, a melhor coisa a se fazer é aumentar a oferta de moeda, né? Isso sim, aumentar a oferta de moeda teria um forte impacto na economia. Né? Isso é conhecido como caso clássico, né? Que a política fiscal não impacta na renda da economia. Né? Aqui a gente teria um efeito crowding out, né? Um efeito deslocamento completo. Nesse outro caso aqui, né? A gente está nessa LM0 com a taxa de juros 0. Você aumenta a oferta de moeda, mas vejam vocês, o impacto na economia é muito pequeno, né?
quase não tem impacto aqui na renda, né? Sai de uma renda 0 para uma renda 1. Por outro lado, se você fizer um impacto aqui na IS 0 para um IS 1, né, para manter aqui mais ou menos o mesmo, o impacto seria muito maior, né? Então, se a gente está no caso de armadilha de liquidez, né, o que acontece nesse caso da armadilha de liquidez? A redução da taxa de juros não aumenta o investimento, né? A taxa de juros já está tão baixa, que essa queda da taxa de juros não vai aumentar o investimento. E aí a única coisa que você pode fazer é aumentar os gastos do governo para aumentar a renda, porque é a política monetária que ela se torna ineficaz, né? Não tem eficiência. Política fiscal, né? Vamos supor uma elevação dos gastos do governo, né? Então, como a gente falou lá, né? Quando a gente tem uma variação dos componentes autônomos, seja consumo autônomo, gasto do governo autônomo, isso vai vai deslocar a IS para a direita e para cima, né? A gente vai ter um deslocamento da IS para a direita. Muito bem. E aí, o que acontece aqui, né? Quando a gente tem o aumento dos gastos do governo, esse aumento dos gastos do governo se traduz em aumento da renda, né? Então, o governo aumentando os gastos vai aumentar o emprego, né? Logo, aumenta a renda na economia. Só que quando a renda aumenta, né? Aumenta também a demanda por moeda. Por que aumenta a demanda por moeda? Pelos motivos transação e precaução. Quando aumenta a demanda por moeda, você tem mais gente querendo uma coisa, o que acontece com o preço da coisa? O preço da coisa sobe. Qual que é o preço da moeda? O preço da moeda é a taxa de juros. Quando aumenta, então, a renda, aumenta a demanda por moeda, pelos motivos de transação e precaução, aumentando a taxa de juros. Então, a gente sai de uma renda 1 para uma renda 2, né? Esse aumento, né? Então, o que está acontecendo aqui? O aumento da renda, né? Ou seja, a gente está deslocando a IS de um IS 0, de um IS 1 para um IS 2, isso vai pressionando a taxa de juros. A taxa de juros vai aumentando até o novo patamar. O tamanho dessa variação vai depender do multiplicador, né? A eficácia da política fiscal vai depender do multiplicador, ou seja, quanto maior for o multiplicador, maior vai ser esse impacto na economia. E esse multiplicador, é claro, depende da propensão marginal a consumir. Então, quanto maior for a propensão marginal a consumir de uma determinada economia, maior vai ser o impacto de um aumento dos gastos do governo sobre a renda dessa economia, né? A elasticidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros, a elasticidade do investimento em relação à taxa de juros, né? Então, essas coisas também vão impactar aqui na renda. Agora, percebam vocês que se a taxa de juros não tivesse aumentado, se a gente tivesse ficado nessa taxa de juros 0, a renda teria vindo até a renda 3. Só que não foi isso que aconteceu. Isso não aconteceu porque parte desse aumento dos gastos fez reduzir o investimento. Que investimento? O investimento privado. Então, quando aumenta, então o governo realizou gastos, esse aumento dos gastos aumentou a renda, esse aumento da renda aumentou a demanda por moeda pelos motivos de transação e precaução, que aumentou a taxa de juros. Esse aumento da taxa de juros fez com que parte do investimento privado caísse. Essa queda do investimento privado tem um nome, economia, né? É o efeito deslocamento lá, ou, né, como nós economistas somos chiques, é o efeito crowding out. Muito bem, considerando dois casos extremos, né? Aqui no caso da armadilha da liquidez, né? Quando não adianta muito você reduzir a taxa de juros, né? Ou seja, aumentar a oferta de moeda, porque isso vai impactar pouco na economia, né?
Então, se a gente está nesse caso, onde a taxa de juros está tão baixa, que impacta pouco na economia, o melhor a fazer é a política fiscal. E aí 100% dos gastos do governo viram renda. Aí aqui, se a gente está, desculpem, se a gente está no período de armadilha da liquidez, 100% dos gastos do governo viram renda, né? E então a gente não tem o efeito crowning out quando a gente está em um período que a armadilha da liquidez está manifestada. Né? Lembrando, a armadilha da liquidez não adianta mais reduzir a taxa de juros porque ela não tem efeito sobre o investimento. Né? Então vamos supor, você está com a taxa de juros zero. Se você reduzir mais a taxa de juros, isso não vai dar impacto sobre o investimento. Aqui o outro caso, que é o caso da eficácia da política fiscal supondo a taxa de juros inelástica, né? Que é o caso clássico, né? Lá do modelo clássico que a gente viu no começo. Se aumenta os gastos do governo, isso só faz aumentar a taxa de juros e não varia a renda. Né? A renda 1 seria igual à renda 2. Então, é quando a IS é completamente inelástica à taxa de juros. Nesse caso, não adianta aumentar os gastos do governo. A gente pode fazer também combinação de políticas, né? Então, começando aqui, IS0, LM1, esse é o ponto 1, né? Vamos supor que política expansionista em resposta a uma política fiscal restritiva. Então, primeiro, a gente tem aqui uma redução da oferta de moeda. Isso é o que está acontecendo primeiro aqui. Essa redução da oferta de moeda faz a gente sair de uma LM1 para uma LM2. Quando a gente tem a redução da oferta de moeda, então você tem menos de uma coisa no mercado. O que acontece com o preço da coisa? O preço da coisa sobe. A gente vem para esse ponto 2 aqui. Né? Nesse caso, a renda cairia para uma renda 2 aqui. Beleza, então você teve uma redução da oferta de moeda, essa redução da oferta de moeda aumentou a taxa de juros. Quando aumentou a taxa de juros, por conta dessa redução da oferta de moeda, né, esse aumento da taxa de juros, ela faz com que o investimento caia. O investimento caindo reduz emprego, portanto, reduz também a renda na economia. E aí a gente vem para essa renda 2 aqui. Aí vamos supor que o governo não ficou feliz com isso. Aí ele fala assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar os gastos do governo para a renda 2 voltar para a renda 1 de novo, né? Porque a renda caiu, então vamos fazer um gasto de governo aqui para a gente aumentar a renda. Então o governo vai lá e aumenta os gastos. Esse aumento dos gastos do governo impacta o emprego, portanto impacta a renda, aumentando a renda. Só que quando a renda aumenta, aumenta a demanda por moeda, pelos motivos transação e precaução. Esse aumento da demanda por moeda pressiona a taxa de juros para cima. Então, esse aumento dos gastos do governo, a IS sai de uma IS1 para uma IS2, e isso, né, vai aumentando a demanda por moeda, portanto, pressionando a taxa de juros. Né? Vamos supor que aqui fosse uma taxa de juros linha aqui, né? Só para não modificar aqui. Então a taxa de juros aumentou, né? Foi para uma taxa de juros linha ali, né? Na verdade aqui, né? Foi para uma taxa de juros linha, né? Esse aumento da taxa de juros, aqui é a linha. Conforme a taxa de juros vai aumentando, aí sim a gente vai para uma taxa de juros 2, né? E aí a renda volta para a renda 1. De novo, aqui tem parte do efeito crowning out, né? Porque se a renda ficasse aqui nessa renda, nessa linha, nessa taxa de juros linha, a renda viria até nesse ponto aqui, né? Uma renda linha aqui. Né? Não vem por quê? Porque aqui a gente tem parte do efeito crowning out de novo, né? Você tem um aumento da taxa de juros,
né? Por quê? Porque teve um aumento da renda, aumentou a demanda por moeda, então a taxa de juros aumenta. Quando a taxa de juros aumenta, parte do investimento privado reduz. Então, aumenta os gastos do governo, mas esse aumento dos gastos do governo expulsa parte do investimento privado. Mas, de toda forma, a gente volta aqui para uma renda 1. Nesse caso, fazer uma política monetária restritiva e depois fazer um aumento dos gastos do governo não é eficaz, porque a renda não varia, né? No final das contas, a gente volta para a renda 1 aqui. Então, não é uma política eficaz. A gente pode ter agora, então, política monetária visando a estabilidade da taxa de juros em resposta a uma política fiscal expansionista. Então, o que está acontecendo aqui primeiro é o aumento dos gastos do governo. Então, aumentou os gastos do governo. Então, a gente está aqui nesse ponto 1. Né? Nesse ponto 1, a gente tem a IS1 e a LM1. Nesse ponto 1 aqui, então, a gente tem a renda 1 e a taxa de juros 0. Né? Aí o governo aumenta os gastos. Esse aumento dos gastos do governo, ele faz com que a gente tenha um aumento no emprego, portanto, o aumento da renda. De novo, esse aumento da renda aumenta a demanda por moeda, pelos motivos transação e pelo motivo precaução. Esse aumento da demanda por moeda pelo motivo transação e precaução pressiona a taxa de juros para cima, né? Então, tem mais gente demandando a coisa, o preço da coisa aumenta. Tem mais gente demandando moeda, qual que é o preço da moeda? A taxa de juros. Então, a taxa de juros aumenta. Então, quando faz uma política fiscal expansionista, a gente tem um impacto sobre a taxa de juros. Uma taxa de juros, vou chamar de taxa de juros linha aqui. E uma renda linha. Muito bem. O Banco Central vendo isso, e a gente sabe que se nada for feito, a gente vai ter o efeito crowding out. O que é o efeito crowding out? O aumento da taxa de juros expulsando o investimento privado da economia. O Banco Central resolve fazer uma política monetária expansionista. Né? Então, o BC resolve aumentar a oferta de moeda. Quando tem mais da coisa no mercado, o preço da coisa cai. Né? Qual que é o preço da moeda? O preço da moeda é a taxa de juros. Se o Banco Central está aumentando a oferta de moeda, tem uma tendência para a queda da taxa de juros. Essa queda da taxa de juros, a gente sabe que quando a taxa de juros cai, aumenta o investimento. E a gente sabe que o aumento do investimento aumenta o emprego, né? Vai aumentar a poupança, portanto, aumenta a renda. Então, o que acontece aqui é que quando o Banco Central faz essa política monetária expansionista, deslocando a LM para a direita e para baixo, a gente tem uma queda da taxa de juros, indo por esse ponto 3. Nesse ponto 3, a gente tem a renda 2. O que aconteceu aqui? A gente manteve a taxa de juros na taxa de juros inicial. Nesse caso aqui, essa combinação de políticas, ou seja, aumento dos gastos do governo com queda na taxa de juros, faz com que a gente tenha um maior impacto possível sobre a renda, evitando assim o efeito crowding out. Né? Bonito isso, né? Ou não? Eu acho bonito, né? Deduzindo a demanda agregada, né? Então, olha só, a gente tem a taxa de juros aqui e a renda. A IS a gente vai se manter. A gente vai supor que o preço 1 é menor que o preço 2, ou seja, teve uma queda dos preços. Né? A queda dos preços aumenta a demanda por moeda. Então, a queda dos preços reduz a taxa de juros, porque aumenta a demanda por moeda, tá certo? Isso faz com que tenha impacto na renda, porque é a queda da taxa de juros, né? Aumenta o investimento, aumenta o emprego, portanto, aumenta a renda. Se a gente olhar aqui,
o preço em relação à renda, quando a gente tinha o preço 2, a gente tinha a renda 2. Conforme o preço caiu, a renda aumentou para uma renda 1. A gente pode fazer o contrário, né? A gente pode também fazer com que o preço aumente, né? O aumento do preço desloca a IS para cima, né? E aí a gente tem o efeito inverso. De toda forma, a gente vai ter a reta de demanda agregada. É assim que a demanda agregada é deduzida nesse modelo. Pelo lado da IS, né? Se tiver uma expansão monetária, ou expansão fiscal, né? Então, mantendo o preço constante, e a gente tem um aumento dos gastos do governo, aumenta a renda, né? Aumenta o emprego, portanto aumenta a renda. Nesse caso, a gente tem um deslocamento da demanda agregada. E por último aqui, a gente vai discutir o efeito Pigou, né? Que é o que a gente, mais ou menos que a gente viu anteriormente, né? O preço 2 é menor que o preço 1, né? Então, o preço caiu, né? A gente tinha o preço 1 que era relativamente alto e o preço caiu, né? A gente sabe que quando o preço cai, aumentou a demanda por moeda, né? Mais moeda. Só que esse aumento da moeda aumenta o consumo. Então, faz a IS se deslocar para a direita, né? E para cima. E aí o que acontece? A gente vai ter um pequeno impacto na taxa de juros, mas a renda sai de uma renda 1 para uma renda linha e depois para uma renda 2, por conta desse aumento né? Você tem dois efeitos aqui. O efeito da taxa da queda da LM, né? O que em um primeiro momento, né? Essa queda da LM aumenta a renda porque reduz a taxa de juros. Em um primeiro momento aqui reduz a taxa de juros, aumentando a renda. Só que essa queda, esse aumento da oferta de moeda e essa queda nos preços faz com que aumente o consumo, né? Então, vamos supor que os preços comecem a cair, o poder de compra das pessoas aumenta, então, lembrando, né? Aumenta o consumo. Lembrando que a IS, ela tem relação também com o consumo, né? Na verdade, com a renda disponível, né? Então, essa queda do preço causa o aumento no consumo e aí a IS se desloca, né? Então, esse é o efeito Pigou, né? Tudo bem? O que é o efeito Pigou? É o somatório, né? Da queda do preço, o impacto que tem do ponto de vista da LM e do impacto que tem do ponto de vista da IS. Então é isso, essa aula ficou muito grande, né? Eu peço desculpas, ficou quase com 1 hora de aula, mas eu não quis separar esse conteúdo aqui, eu acho que é um conteúdo que merece ser visto de uma vez só, né? Eu acho que a possibilidade de você se confundir na hora que você estiver estudando é menor. Obrigado por ter assistido a aula até aqui, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.